Glória a Deus, queridos. Pode sentar. Obrigada, gente. Aleluia. Nada além do sangue. Na verdade, foi o sangue que nos libertou. E nós podemos viver, queridos, livres do pecado. Amém? Isso faz você feliz. Você saber que você não precisa se sujeitar a andar segundo o pecado, praticando o pecado, segundo o que o mundo faz. Nós somos livres do pecado. Não somos mais escravos do pecado, porque Jesus pagou um preço. Esse preço já foi pago, queridos. Nós não somos mais escravos do pecado. Fomos justificados. Nós fomos declarados justos para Deus. Amém? E tudo que você tem ouvido desde sexta-feira, se você tem vindo desde sexta-feira, você tem ouvido falar sobre essa gratidão, sobre a alegria, sobre a justiça, que nós somos justos. E tudo que nós temos, queridos, direito por causa dessa justificação. E talvez você não saiba como colocar essas coisas em prática. E eu digo a você, estuda no Centro de Treinamento Bíblico Rema, amém? Você vai aprender. Nós somos nesse ministério privilegiados, nós temos 3 escolas maravilhosas, que tem professores capacitados para instruir a sua vida. Um dia eu estava nessa escola, me graduei nessa escola, aprendi a palavra de Deus e tantas coisas, queridos, que eu tinha errada na nossa mente, tantos conceitos sobre Deus. Eu cresci em um lar espírita, aqui na cidade de Campina Grande. Graças a Deus, minha família é maravilhosa, eu tenho pessoas maravilhosas na minha família. Mas nós sabemos que existem diferenças, doutrinárias. E eu cresci no lar, ensinada sobre reencarnação, sobre a doutrina espírita. E quando eu conheci essa palavra, logo depois eu fui apresentada ao Rema. O Rema, na época, Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. E estava chegando aqui em Campina Grande, foi quando nós conhecemos pastor Buddy e Jen, que estavam chegando em Campina Grande. E nós começamos a fazer essa escola. E na minha cabeça, eu já era crente, mas eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitos conceitos ainda, sobre reencarnação, que não tinham sido esclarecidos ainda no meu entendimento. E eu comecei a fazer o centro de treinamento. E, queridos, à medida que eu fui estudando, que eu fui aprendendo a palavra, que fui me expondo à palavra, e a palavra foi abrindo o meu entendimento, quando eu prestei atenção, como a gente fala, quando eu dei por mim, eu não acreditava mais em nada, porque a palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminho, amém? Ela nos esclarece. E eu acredito que eu só fiz uma pergunta ao pastor Bud sobre a doutrina. E ele me respondeu, mas todas as outras coisas foram esclarecidas à medida que eu assistia cada disciplina, cada matéria da escola. A própria Bíblia foi esclarecendo e foi tirando as minhas dúvidas. Amém? E quando eu prestei atenção, eu já não estava mais acreditando naquilo, porque a palavra é luz para o nosso caminho. Então, não deixa de fazer o centro de treinamento. Se você ainda não fez o centro de treinamento bíblico Rema, as matrículas ainda estão abertas, não perde mais um ano da sua vida. Como também nós temos a escola de missões, esse ministério é muito privilegiado por Deus. Amém? Temos uma escola que prepara pessoas para o chamado missionário. Temos escola de ministros que também prepara as pessoas para estar no ministério, não só nos 5 dons ministeriais. Talvez você nem saiba o que são os 5 dons ministeriais. A gente fala tanto e talvez você é novo convertido, ou já está um tempo na igreja, frequentando a igreja, mas não entende muitas coisas dessa linguagem que a gente usa, bíblica. Então você é um forte candidato a fazer o Rema, a estudar no Rema, para que você aprenda que a palavra de Deus tem para a sua vida. E se depois você percebe que tem um chamado, que você tem, ou tem outra coisa para você fazer no reino de Deus,
mesmo que não sejam chamados nos 5 dons ministeriais, você tem oportunidade de fazer a escola de ministros e aprender a servir bem na obra de Deus, amém? Treinado nessa escola, amém, queridos? Então, não perda a oportunidade. Eu quero só fazer uma correção no aviso que Fábio deu, o pastor Fábio. Ele falou que a escola de missões está encerrando hoje. As inscrições da escola de ministros está encerrando hoje, mas a da escola de missões vai até domingo. Então, você tem ainda essa semana para você fazer sua inscrição, amém? E vai passar por uma avaliação e, se você for aprovado, você pode se matricular. Amém, queridos? Então, não perde essa oportunidade. E vamos correr, porque o tempo é contra nós aqui nesse púlpito. Glória a Deus. Nós sabemos lá em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, eu acredito que você já ouviu essa passagem nos dias de ceia, né? Hoje, não foi a passagem que hoje Tiago falou, né? Usou aqui, mas geralmente essa passagem, ela fala sobre a ceia, né? Jesus instruindo, Jesus falando, olha, faça isso em memória de mim. Deixa eu ler aqui para não falar diferente. Jesus disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E aí no versículo 26 ele diz, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, essa ceia, talvez você não entenda por que a gente faz a ceia. Uma vez por mês a gente celebra a ceia. Se você quiser celebrar a ceia todos os dias na sua casa, você pode fazer isso também. Mas, institucionalmente, a gente foi estabelecido uma vez no mês, né, para estarmos juntos fazendo isso, comemorando. E essa ceia, queridos, é para nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós, da justificação que Ele providenciou para nós. Nós somos justificados e é por isso que hoje nós temos acesso diante de Deus. Nós não precisamos nos envergonhar de estar diante de Deus, na presença de Deus. Na verdade, nós vivemos na presença de Deus. Se você está aqui, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você vive na presença de Deus. Você não precisa ficar entrando e saindo, não existe isso, de você ficar entrando e saindo da presença de Deus. Você está, de uma vez por todas, na presença de Deus. Você vive na presença de Deus. É por isso que nós precisamos ter cuidado aonde nós estamos indo. O que é que a gente está fazendo com a nossa vida? Porque você está na presença de Deus. Amém? Qualquer lugar que você frequentar, queridos. Opa, o vestido enganchou aqui no salto. Coisas de mulheres, né? Qualquer lugar, qualquer coisa que você for fazer, lembre-se, eu estou na presença de Deus. Você não tem como pedir licença, pai, dá licença aqui, vou sair um pouquinho da sua presença, daqui a pouco, quando eu resolver isso aqui, eu volto. Não, você está na presença de Deus. Se nós tivermos essa consciência, queridos, constantemente, dentro de nós, na nossa mente, se nós tivermos essa consciência, nós vamos deixar de fazer muitas coisas, vamos deixar de praticar muitas coisas na nossa vida, por causa da consciência dessa presença, de onde nós estamos, de onde nós vivemos. Amém? É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, porque Jesus disse, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam, olha só, o fato de nós estarmos comemorando esse dia, esse sacrifício, essa morte, essa ressurreição de Jesus. Nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E isso que fazemos é em memória dEle. Amém? Fazemos em memória dEle. Eu queria que você abrisse em Romanos 3, 21. Eu estou usando a versão NVT, talvez seja um pouquinho, talvez vai dar uma diferença se você está com a Bíblia, vai ser um pouco diferente a versão, mas acredito que o pessoal vai colocar aqui.
Mas se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Não fica dependendo aqui do telão, amém? Pega a tua Bíblia, abre a sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia eletrônica e você tem essa versão NVT, abre aí para a gente ler junto. Verso 21 diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como fomos declarados justos. Olha aqui. Deus nos mostrou como fomos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Porque você sabe, se você já leu o Velho Testamento, um pouco que seja, você já viu que existiam alguns sacrifícios para as pessoas serem perdoadas, né? Na verdade, encobria o pecado deles. Não justificava, né? Os pecados deles não eram apagados, mas cobria o pecado. Aqueles sacrifícios de animais, você fazendo o centro de treinamento bíblico Rema, você vai entender, né, todo aquele processo, por que se fazia aqueles sacrifícios dos animais. Então, se matricula no Rema, amém? Para você estudar, e você vai entender isso bem direitinho. Então, aqueles sacrifícios não apagavam os nossos pecados, mas eles cobriam para que eles pudessem viver mais um ano para frente, mais um tempo para frente, justificados diante de Deus, para aquele momento. Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Queridos, hoje nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício daqueles que eram feitos no Velho Testamento, na velha aliança. Nós estamos em uma nova aliança por causa de Jesus. A partir do momento que Jesus foi crucificado, que ele foi ressurreto, foi estabelecida uma nova aliança conosco. E nós nos tornamos a igreja de Deus aqui. Não existia igreja antes. Existia o povo de Israel, que tinha uma aliança com Deus. Mas hoje, nós somos o povo de Deus. Amém? Todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, seja paraibano, seja africano. Amém? Qualquer um que crê, se torna povo de Deus. Se torna a igreja de Deus aqui nessa terra. Então, nós somos justificados pela fé. Pela fé em quê? Nesse sacrifício. Se você acreditar nesse sacrifício que Jesus fez, você se torna justo diante de Deus. Você é justificado diante de Deus. Amém? Verso 23. Pois todos pecaram e não alcançam sem crer. Amém? Não alcançam se não crer. Não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Então, queridos, não é mais por causa de sacrifício de nenhum animal, mas é por causa do sacrifício que Jesus fez. Um dia esse sacrifício foi feito. Você sabe que Jesus, ele apanhou. Se você já assistiu aquele filme, né, que retrata bem ali os açoites, como ele sofreu antes de ser crucificado, aquele filme que foi feito por Mel Gibson, qual é o nome? A Paixão de Cristo. É porque tem vários Paixão de Cristo, né? Tem vários filmes com esse nome, com esse título. Mas esse, né, que foi produzido por Mel Gibson, se você assiste ele, você vai ver o quanto ele sofreu. Na verdade, eles pesquisaram bem para chegar o mais perto da forma como os romanos, né, crucificavam, açoitavam um preso, né, uma pessoa. Então,
talvez até tenha sido mais do que aquilo que nós vimos no filme, né, que já é demais quando a gente vê. Mas Jesus sofreu tudo aquilo por causa de mim e de você, amém? Para nos justificar, porque aquilo que se fazia no Velho Testamento com os animais, né, aquele sacrifício que se fazia era um paliativo. Você sabe o que é um paliativo? Quando você está com alguma dor e você toma um comprimido para passar aquela dor, aquilo é um paliativo, porque na verdade a dor está vindo por causa de alguma coisa, né? Alguma coisa está por trás daquela dor. Então, você precisa descobrir o porquê você está sentindo aquela dor, né? Aquela dor que é insistente, que persiste. Né? A gente precisa saber por quê. Por que está causando aquela dor. E quando nós tomamos um comprimido para dor, então aquilo é um paliativo. Não está curando, não está indo na causa. Não está curando a causa que está provocando, mas ele está fazendo um paliativo, né? Passando aquela dor, aliviando aquela dor. Então, era aquilo que acontecia no Velho Testamento. Aqueles sacrifícios que eram feitos era como um paliativo, só para cobrir o pecado deles por alguns dias, alguns meses. Mas depois tinha que fazer tudo de novo. Mas agora, por causa do sacrifício de Jesus, queridos, nós não precisamos mais todo ano renovar aquele sacrifício. Jesus não precisa morrer de novo. Eu não preciso morrer de novo para justificar, para me justificar. Eu não preciso de animais para me justificar. Amém? Porque Jesus fez isso de uma vez por todas e está resolvido o problema do pecado. O problema do pecado, da nossa injustiça, da nossa culpa, da nossa dívida com Deus, foi pago através de um justo, Jesus Cristo. Amém? E é por isso que nós temos que nos alegrar. Se você não tem mais nada para ser grato, se nada de bom acontece na sua vida, que é impossível, mas se nada de bom acontece na sua vida, queridos, lembra que alguém morreu por você. Às vezes a gente despreza esse sacrifício que foi feito por nós, porque não é uma coisa que está diante de nós todos os dias. E às vezes nós demoramos demais a ler, a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança na nossa salvação. Nós demoramos demais a trazer isso à nossa lembrança, o sacrifício de Jesus. E vivemos os dias sofrendo. Vivemos os dias sofrendo aqui nesse mundo por falta de conhecimento ou por falta da consciência daquilo que foi feito por nós. Mas se você tiver consciência, como o pastor Tiago falou no início, que nós precisamos ter esse conhecimento. Quando você conhece aquilo que foi feito por você, não tem como você não ser grato a Deus. Se você está trazendo isso à sua memória, não tem como não ser grato a Deus. Porque Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos justificar. Gente, quando eu penso que eu posso viver uma vida sem pecar, eu fico tão feliz porque eu não sou escrava do pecado. Eu não tenho que fazer as coisas erradas, eu posso fazer as coisas corretas. Nada mais me obriga, me domina a fazer uma coisa errada. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Mas muitas vezes o diabo está nos mantendo presos no pecado, escravos do pecado, por causa da falta de conhecimento dessa liberdade que nós temos. Amém? Então, quando nós conhecemos, nós podemos ser livres. Não basta só ter sido feito o sacrifício, precisamos conhecer para que possamos andar nessa liberdade. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve, Deus se conteve. Deixou impunes os pecados antes cometidos, pois planejava, olha só, Deus planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo,
condenando o pecado. Deus condenou o pecado, Ele não está condenando o pecador. Amém? Então, se sua família, seus amigos, né, pessoas que você tem contato são ainda praticantes do pecado, Deus não está condenando eles, queridos. Deus condenou o pecado, a prática daquilo que eles estão fazendo. Mas Deus ama o pecador. Deus te amou, amém? Deus ama você, Deus amou você quando você ainda era um pecador. Hoje você é justo diante de Deus, mas um dia você estava daquele lado, praticando o pecado. Todos pecaram, queridos, todos. Toda a humanidade pecou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo que pagou esse preço por nós. E nós podemos viver a nossa eternidade com Deus. Você sabe que todo mundo é eterno. Não importa se é crente, se não é crente. Todo mundo vai viver eternidade. Ninguém vai se acabar. Ninguém vai virar uma fumaça. Amém? Todos são eternos. Agora, aonde nós queremos passar a nossa eternidade? Porque depois que acabar essa terra aqui, esse mundo aqui, nós vamos viver em outro mundo, em outro tempo, em outra terra, em uma nova terra. Amém? Vamos continuar vivendo. Mas naquela terra, nessa nova terra que está sendo preparada para nós, só vai entrar aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, por isso que nós precisamos pregar para a nossa família, pregar para os nossos amigos, porque eles vão viver eternamente também. Mas aonde eles vão viver eternamente? E eles precisam ter a oportunidade de escolher, de decidir aonde eles vão passar, aonde eles querem passar a eternidade deles. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei. Olha só, a nossa absolvição não é por causa do sacrifício que faziam naquela época, na velha aliança, mas é pela fé, amém? Todo mundo pode fazer. Pode ser, queridos, que lá na velha aliança tinha alguém, talvez, que não tinha condições de pagar, de entregar aqueles animais para ser sacrificado por eles, para aquele ano. Não sei. Não sei se existe alguém que não conseguiu, mas hoje todos nós podemos ser justificados, porque o preço já foi pago. Não precisa pagar mais, Jesus já pagou por nós. E é de graça, amém? É pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência da lei. E Romanos, estou quase encerrando, meu tempo está já terminando. Romanos 5:1 e versículo 2 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz. Olha só, temos paz com Deus. Não temos mais culpa com Deus, culpa diante de Deus. Nós temos paz. Essa paz, claro que você recebeu Jesus, você pode ter paz, né, tranquilidade, né, nos pensamentos, essa paz natural aqui. Mas essa paz que está falando, que nós temos paz com Deus, é porque nós não temos mais nenhuma dívida com Deus. Não temos culpa diante de Deus, dos nossos pecados. Nós temos paz com Deus. Houve uma trégua, amém? Foi decretado trégua entre nós e Deus, e nós estamos diante de Deus, vivendo com Deus, e podemos desfrutar de tudo que é nosso direito nessa aliança, por causa do sacrifício de Jesus. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé em Cristo, nos concedeu esta graça,
que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus, queridos. Temos paz com Deus. E para nós encerrarmos, eu queria ler Isaías 53. Foi falado aqui pelo pastor Tiago e Juliana que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E aquilo era uma promessa. Quando o profeta Isaías falou essa passagem aqui, que para nós hoje é uma passagem bíblica, mas isso era uma profecia, Deus falando para o povo, Deus dizendo o que iria acontecer no futuro. Só que para nós isso não é mais uma profecia, para nós isso é uma realidade, porque Jesus já veio. Isaías aqui, ele estava profetizando a vinda, aquilo que ia acontecer com Jesus naquela crucificação, naqueles açoites que ele sofreu, naquele sofrimento até a crucificação. Isaías estava profetizando, dizendo o que ia acontecer. Mas hoje nós já podemos viver essa realidade, porque já aconteceu. Jesus já veio, já foi feito um sacrifício. Isaías 53, versículo 3, diz assim: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Ele está descrevendo aqui o sofrimento de Jesus. Amém? Não é que Jesus vivia esse sofrimento enquanto ele estava aqui na terra. Isso está descrevendo sobre Jesus na crucificação, o que ele passou. Que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era um castigo de Deus, castigo por sua própria culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Queridos, quando Jesus estava ali naquele trajeto até a cruz, ele sofreu, ele recebeu açoites, ele apanhava, ele foi humilhado, ele ficou despido na frente de pessoas. Imagina a vergonha que ele passou, despido, nu na frente das pessoas, apanhando injustamente. Ele não fez nada para merecer aquilo, injustamente, por causa de mim e de você. Naquele momento ele estava assumindo a nossa culpa. Aquilo que era para nós passarmos, ele passou em nosso lugar. E verso 6, todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Às vezes, quando eu estou assistindo algum filme, né, quando Jesus está ali no Sinédrio, sendo acusado, e perguntam para ele: o que é que você diz? Se defenda. Ele teve a oportunidade de se defender, e eu fico: por que Jesus não fala nada? A gente está assistindo um filme, a gente fica: por que Jesus não falou nada, não abriu a boca? Aí aqui, ele fala isso, né? Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca, condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes
e de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado ninguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Fazia parte, queridos. Não é porque Deus tinha prazer em fazer isso com Jesus, mas fazia parte do plano de Deus para Jesus vir para a terra, né, encarnar aqui nessa terra, se tornar carne para morrer. Jesus, ele veio com esse propósito. Jesus, ele não veio para dar um bom exemplo. Eu sempre falo, quando eu estou evangelizando, que as pessoas começam a citar, né? Ah, mas fulano de tal fez isso, Madre Teresa de Calcutá fez aquilo, Gandhi fez aquilo, né? Graças a Deus, eles fizeram o mesmo. E graças a Deus por esses homens e mulheres que se levantaram um dia nessa terra para defender o povo para o qual eles serviam. Graças a Deus, quantas coisas boas foram realizadas na humanidade por causa de homens e mulheres corajosos que se levantaram. Mas, queridos, Jesus não veio para ser um bom exemplo aqui na terra, somente. Ele veio para morrer. O destino dele, o plano era ele vir para morrer crucificado, para ser açoitado, para morrer em nosso lugar. Ele foi um bom exemplo, com certeza, mas ele não veio por causa disso. Ele veio exatamente dentro do plano de Deus para morrer por mim e por você, para se sacrificar no nosso lugar. E ele já sabia que ia acontecer tudo isso. Quando ele cresceu, que ele começou a aprender a ler as Escrituras, quando ele começou a ser instruído nas Escrituras, ele começou a entender o plano de Deus para a vida dele, e ele aceitou, amém? Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Quem são esses descendentes? Nós somos esses descendentes hoje de Jesus, amém? Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. Então, estava profetizado. Quando ele vê tudo o que aconteceu, o resgate que aconteceu por causa do sacrifício, ele vai ficar satisfeito. E hoje é a realidade. Jesus é satisfeito por causa do resultado do sofrimento dele, do sacrifício dele por nós. Amém, queridos? E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, pois foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Glória a Deus. Então, queridos, hoje, a posição de Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e Ele hoje está intercedendo por nós. Amém? É por isso que você pode viver uma vida livre de doença. É por isso que você pode exercer autoridade sobre o diabo, sobre tudo que é ruim na sua vida. Você pode exercer autoridade, porque Jesus venceu e nos deu essa autoridade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Queria chamar Maneco. Maneco vai dar continuidade no culto.